Mateus, capítulo 6, do versículo 9 em diante. O que é que nos diz a palavra do Senhor, que é intitulada aqui Oração Dominical, conhecido Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma oração, é um modelo de oração. A gente já tem decorado, e quem veio de outras religiões como eu, já tenho decorado, era um mantra, era repetitivo. E muitas vezes a gente repete tanto e não sabe nem o que está dizendo. Aqui é um modelo de oração que lá em Lucas 11, Jesus, quando ele tinha acabado de fazer a sua oração, tinha acabado de orar, um dos seus discípulos chega para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começou a ensinar através da oração dominical, através do Pai Nosso, como deveríamos chegar ao nosso Pai. E pela primeira vez em todas as Escrituras, Ele nos ensina a nos aproximarmos de Deus chamando Ele de Pai. No Antigo Testamento ninguém chamou Deus de Pai. Mas aqui, através de Jesus Cristo, Ele nos ensina: Pai nosso que estais nos céus. Mas não é sobre como orar que nós vamos meditar hoje na palavra. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, um dos discípulos perguntou a Jesus, pediu a Jesus que ensinasse a orar, porque era costume de Jesus praticar a oração, era costume de Jesus orar. E tudo o que ele fazia, ele subia ao monte para orar. E eles entendiam que algo diferente aqui depois daquela oração acontecia. Mas os discípulos eram judeus. E os judeus tinham o costume também de orar. Será que os judeus não sabiam orar? Eles queriam saber que oração diferente era essa que Jesus fazia lá no monte, que vinha tão cheio de poder. E Jesus passou a orar, a ensinar-lhes desta forma, como a gente leu agora. Mas a gente remete assim: o que chamava tanto a atenção dos discípulos com relação a Jesus? O que é que Jesus fazia de tão extraordinário? Jesus curava paralítico, curava cegos, curava leprosos. Jesus ressuscitava mortos. Jesus arrastava multidões para ouvi-lo pregar, para ouvi-lo passar para ele, ensinar a eles a palavra de Deus. Onde ele estava, não tinha microfone, não tinha internet, não tinha nada. Onde ele estava, multidões se reuniam ao redor dele para buscar os ensinos dele, para estar perto de Jesus. E isso chamava a atenção daqueles discípulos. Tá? O que é que ele tem tão extraordinário? Alguns desses discípulos eram pescadores. E de certa vez aconteceu o quê? Uma grande tempestade. E o Jesus estava no barco com eles. E eles, apavorados, eram conhecedores, tinham experiência, poderia ter passado já algumas vezes por algumas tempestades, eles sabiam, eles conheciam o mar. Mas eles ficavam temerosos, ficaram com medo imagina a dimensão daquela tempestade naquele momento. E o que é que depois acordaram Jesus, e Jesus acalma o vento. Jesus acalma a tempestade. E o que é que os discípulos dizem uns aos outros? A gente vê lá em Marcos 4:41, e ele diz: e eles, possuídos de grande temor,
Não é o medo da tempestade. Temor diante daquele homem que levantou e bastou uma palavra e tudo se acalmou. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Então Jesus, até mesmo dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, chamava a atenção. Não é porque ele estava muito bem trajado, não é porque ele andava no carro, não é porque ele tinha dinheiro, não. É pela humildade, pelo ensino, porque ele é quem é. Ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus. E ele estava ali, chamava a atenção de todos. E aí os discípulos, Senhor, eles poderiam ter chegado para ele: Senhor, me ensina de uma forma mais direta. Me ensina como é que eu devo ressuscitar um morto. Me ensina como é que eu devo curar um cego. Me ensina como eu boto um paralítico para andar. A gente pede a ele: Senhor, me dá graça para estar aqui. A gente pede a ele. E os discípulos poderiam ter chegado perto de Jesus e ter pedido isso, mas eles sabiam que estavam por trás de tudo aquilo. Era o momento de oração, o momento de comunhão dele com o Pai. E aqui, e a gente remete, é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Eu poderia trazer aqui uma meditação no Pai Nosso, verso a verso, sobre os milagres de Jesus, sobre tudo que está dentro daqui, sobre todo esse contexto. Mas isso aqui, eu só iniciei desta forma para mostrar para vocês que Jesus fazia diferença onde ele chegava. Mas a gente sabe que antes de Jesus começar o seu ministério, Deus enviou um pregador de uma pregação muito contundente, muito direta. Não era eloquente. O que a gente sabe da pregação daquele que antecedeu Jesus, que veio, como diz Isaías 40, ele veio para preparar a chegada do reino, a chegada de Jesus. E o que é que a gente vê em Mateus 3:2, falando a respeito de João Batista, como é que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é uma pregação que deveria estar hoje em todos os cultos. Esta é uma pregação que deveria estar de manhã, tarde, de noite, falando aos nossos ouvidos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu digo para você, é sobre este reino que nós vamos meditar na palavra. E o tema que eu trouxe para nós hoje aqui, porque para nós, que para mim também, Deus fala conosco também, nesse momento, é o versículo 10 de Mateus 6. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu estava meditando essa palavra, inclusive levei essa palavra para os nossos juniores, no culto para os nossos juniores, e eu fiz essa pergunta, me chamou a atenção primeiro a mim. O que é venha o teu reino? Por que Jesus nos incita a orar? Por que Jesus nos incita a pedir a Deus que venha o teu reino? Que reino é este? Eu poderia trazer essa palavra aqui para vocês, comparando os reinos dos regimes monárquicos que a gente tem aqui na terra, as autoridades, os reinos constituídos aqui na terra, não só dos regimes, dos reinados aqui, mas das políticas, dos governos. Comparando como são esses reinos hoje aqui na terra, o que é que as autoridades fazem com os seus súditos, podia comparar com o reino de Deus aqui na terra. Tem uma música que eu gosto muito aqui, que ela diz que o teu reino, até copiei aqui para não... eu não sou muito boa. Teu reino é sempre eterno. É sempre eterno. Também foi cantado hoje aqui que o reino de Deus é eterno. E o reino de Deus é firmado em misericórdia, é firmado em justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Essa é uma definição de reino. E quando Jesus diz aqui para nós que venha o teu reino, a gente está pedindo para Deus: venha o teu domínio, venha a tua soberania, venha o teu poder, venha o teu governo sobre nós. Não é? É o que a gente entende, é o que a gente medita. Mas eu quis mais um pouquinho além.
Senhor, por que esta oração é um pouco diferente daquela oração que Jesus nos ensina a entrar nos nossos quartos, trancar as nossas portas e falar em secreto ao nosso Pai? Aqui, mesmo que fosse a um discípulo que estivesse falando aquilo, ele diz, Pai nosso. Pai nosso. Nosso Pai. Ele disse, Pai meu Pai. Não, ele falou Pai nosso. Epa, aqui tem algo diferente daquela oração individual, que você tranca no teu quarto para que ninguém, somente você e Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, comecei a meditar, Senhor, a quem está se referindo esse reino? E Deus nos leva agora a partir do princípio, literalmente do princípio, a buscar que reino é esse. Se a gente fosse falar do reino de Deus, a gente ia começar a ler o primeiro capítulo de Gênesis até o último livro de Apocalipse, porque o reino de Deus está aqui. Esse é o reino de Deus. Mas qual era o reino que Deus me mostrou naquele momento de meditação? Lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus terminou toda a sua obra de criação, Deus criou tudo. Deus criou os mares, Deus criou os rios, os lagos, tudo que a gente sabe que Deus criou. Deus fez o homem, fez a mulher. E em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, o que é que ele diz? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável. Nós sabemos disso, a palavra de Deus diz isso, nós vemos na história, nós conhecemos Deus, sabemos que Ele é perfeito. E Deus assim fez o homem, e quando Ele fez o homem, Ele colocou sobre o homem a responsabilidade de administrar toda a sua criação, inclusive de reproduzir, inclusive de habitar. Estamos todos nós aqui, oriundo desta demanda de Deus, desta ordem de Deus, dessa bonança de Deus da reprodução. Então, Deus descia todos os dias para andar com Adão e Eva. Deus tinha um relacionamento com ele, direto com ele, olha que maravilha. E o que aconteceu então, para que tudo isso mudasse? Deus colocou todo aquele paraíso, colocou somente uma regra. Daquela árvorezinha ali, tu não come aquele fruto. Só uma regra. Isso me levou a pensar que quando a gente está educando uma criança, a gente chega naquele quarto de brinquedo, lotado de brinquedo, muito bonito, e a gente pode brincar de tudo, mas nessa tomadinha aqui na parede, você não põe a tua mão. Epa, alertou ali. Ligou o pisca-alerta. Para onde é que aquela criança vai? Para a tomadinha de brinquedo. E eu fiquei imaginando, será que aconteceu isso? Quando Deus chegou para ele e diz, aquela árvore ali, ó, que é do cantinho lá. De tudo, você pode comer, não tem problema nenhum. Acendeu o alerta. E a gente sabe que o homem desobedeceu. E com esta desobediência veio o quê? O pecado. E o que é o pecado? É justamente infringir uma norma, é desobedecer uma norma de Deus, uma regra de Deus, um mandamento de Deus. Isto é o pecado. E o que é que a gente vê? Deus desistiu do homem? Não. Deus é misericordioso. Mas, vamos ver o que é que diz Gênesis 6. Eu vou caminhar aqui na Bíblia, porque tem alguns pontos, mas alguns textos mais na frente, eu vou pedir para que vocês abram para acompanhar juntos, tá bom? Mas agora eu vou só passar uma visão panorâmica aqui do Antigo Testamento, para a gente ter uma noção, chegar até Mateus 6 novamente, tá? Então, o que é que diz Gênesis 6, de 5 a 9? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo, olha que dor, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como nosso Deus é lindo, como nosso Deus é maravilhoso. Basta um justo para Ele mudar a nossa história. E a partir daquele momento Deus criou um plano maravilhoso de redenção, um plano maravilhoso de resgate, de salvação. E ao longo da história a gente vê Noé, os descendentes de Noé, através de Sem, dos semitas vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, que é o próprio Israel, e Deus separou um povo aqui na terra, o povo de Israel. Para quê? Primeiramente, porque fazia parte do plano redentor de Deus. Porque daquele povo, daquela descendência, ia surgir o Messias. E Deus caminhou com aquele povo, Deus abençoou aquele povo, Deus tirou aquele povo de dura cerviz, um povo desobediente. E não é diferente hoje. Não é diferente. A gente recebe uma bênção de Deus agora, daqui a pouco a gente está reclamando. Não é assim? A gente fica inconformada, a gente quer mais, quer todo tempo, uma alegria sem fim. Daqui a pouco, mas não é tão assim. E aí? A gente pede algo a Deus, daqui a pouco a gente está reclamando daquela bênção que Deus nos deu. Não é assim? Ou quando Deus demora. Como a gente troca as coisas de Deus por coisas tão fúteis deste mundo. E o povo de Israel, você lendo sobre o povo de Israel lá em Êxodo, como eles saíram da terra do Egito, da terra de escravidão, através de Deus usou Moisés, levantou Moisés, tinha sempre um justo que Deus levantava para abençoar o teu povo. E quando tudo aconteceu, Deus livrou de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, de uma forma inusitada, abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pés enxutos. Deus supriu todas as suas necessidades ali no deserto. E o povo de Israel se revoltava contra Deus. O povo de Israel esquecia muito fácil o que Deus fazia. Coitado de Moisés, tinha que interceder todo o tempo, apaziguar os ânimos ali, para que Deus não viesse sobre ele e os castigos que eles mereciam. Não foi assim? E o que aconteceu? Deus continuou com o seu plano sobre o povo de Israel. Prometeu a eles uma terra prometida, uma terra abençoada. E Deus, através daquele povo, mostrou para a sociedade lá fora, para os outros povos, quem era Ele. Através do governo dEle, através do domínio dEle, através do cuidado, nos mínimos detalhes com aquele povo ali no deserto. E assim Deus faz conosco. Às vezes Deus manda maná para a gente não quer mais maná. Mas é bênção dos céus para as nossas vidas. Não somos diferentes do povo de Israel. E uma das passagens mais tristes que a gente lê, e a gente se coloca também, a gente deve pensar sempre, se fosse comigo, se eu estivesse lá no meio daquele povo, o que eu faria? O que está lá em 1 Samuel 8, do versículo 4 ao versículo 9, o que é que nos diz? Então, os anciãos todos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê,
já estás velho, Samuel, tu já está velho, já está ultrapassado. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Olha só. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, não era por menos. Quando disseram, dai-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Olha que triste. Samuel triste com a ingratidão daquele povo governado pelo Deus Todo-Poderoso. Tantas maravilhas Deus fez no meio daquele povo, tanto cuidado, tanto zelo. O povo demorou muito tempo no deserto por conta, consequência das suas desobediências. Quantas vitórias Deus deu àquele povo. O simples fato de tirá-los da terra do Egito, de tirá-los da escravidão do homem, da submissão das autoridades mundanas. Mesmo assim, o povo queria ser como as outras nações. Queria ter um rei humano, queria ter um rei palpável, um rei visível. Era assim que eles queriam. E quando Deus diz isso, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Nós temos também conhecimento quantos estão prostrados diante de deuses, de imagens, de esculturas. Um Deus que não fala, um Deus que não anda, um Deus que não vê. Até animais. Basta você ver a história da Índia, o que é que eles fazem lá, idolatram os próprios animais. Está vendo que não somos diferentes? Nós também colocamos muitas coisas, nós aqui, conhecedores da palavra do Senhor, também colocamos muitos deuses na frente do nosso Deus. Colocamos a internet, colocamos nossos filhos, colocamos nosso carro, colocamos a nossa família, colocamos sim. A gente tem que ser honesto diante de Deus, porque Deus sonda a nossa mente, sonda o nosso coração. Por isso que a pregação de João Batista era para ser repetida todos. Arrependei-vos, a gente deve sim pedir perdão a Deus diariamente. Por nossos pensamentos, por nossos desejos. Não é só chegar e fazer, não, até um pensamento, um desejo. Que não chegou nem a ser consolidado, mas pede perdão a Deus. É assim que nós devemos chegar diante do nosso Deus. Porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Não é? E ele faz, agora, pois, atende a sua voz, pois adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Está certo? Vocês querem um rei? Vamos ungir. Vamos levantar um rei. Não só um, vários. E Deus, mais uma vez, usa da sua misericórdia, da sua bondade, da sua fidelidade. Porque Deus tinha um plano maravilhoso arquitetado. Hoje, na pregação pela manhã, coisa linda, maravilhosa, falando que Deus arquitetou um plano. Deus arquitetou, Deus projetou o plano da redenção. Deus projetou o plano da salvação, do resgate, do nosso resgate. E Deus levantou Samuel e ungiu reis, colocou como o povo queria. E a gente, quando lê 1º e 2º Reis, a gente vê quando aquele rei, ele era
obediente a Deus, daquele rei era submissa a Deus, prostrava diante do Senhor, era temente ao Senhor, o povo era abençoado. Nós poderíamos fazer agora uma alusão, uma comparação com os governos deste mundo. Quando o governo é corrupto, quem é que sofre? O povo. Foi o povo que pediu para ter um rei humano. Um rei com falhas, com pecado. Fazer o quê? Mas o plano glorioso do Senhor, ele continua. E ao decorrer da história, Deus teve misericórdia do povo dele. Deus amou o povo dele. E Deus levantava profetas ao longo do tempo para trazer à memória do povo dele todo o seu amor, tudo aquilo que ele tinha para trazer, para ensinar as gerações mais novas, tudo aquilo que Deus tinha feito, até chegar a época em que vai se cumprir o plano glorioso de Deus. Como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que a gente não tem dimensão. Porque por muito menos a gente despreza o nosso próximo. Por muito menos. E ele aqui, como ele diz, nessa pedido de Samuel, quando Samuel fala, ele foi rejeitado, o povo está rejeitando, é a mim, não é a ti, Samuel. Mas mesmo assim, Deus nos mandou seu filho unigênito, seu único filho, por amor de nós, por amor ao povo de Deus. E a gente volta agora ao texto de Mateus 6. Então, por quê? Porque Jesus aqui nos manda, nos pede, nos ensina, nos incita a orar, pedindo a Deus que o reino dele lá nos céus venha sobre nós aqui na terra. Que reino é este? E João Batista diz, arrependei-se porque é chegado o reino de Deus, e os discípulos presenciaram algo inusitado, algo diferente, algo nunca visto, através daquele homem humilde, através de Jesus Cristo. E eu digo para vocês, o que é que Jesus quis nos falar nesse momento dessa oração, no versículo 10? Que reino é esse? Por que ele estava se referindo no plural, Pai Nosso? Vamos ver o que diz Mateus 16. Agora eu quero que vocês leiam. Abra a palavra, por favor. Mateus 16. No versículo 18, o que é que Jesus nos fala? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus estava falando sobre a igreja. O reino de Deus, este reino que Jesus clama, que incita-nos a orar, pedindo que venha sobre nós, é sobre quem? A igreja. A igreja de Deus aqui na terra. E é sobre isso que nós vamos fazer a partir de agora. E por que Pedro? Muitos falam, porque Pedro é o pai, porque Pedro é isso, porque Pedro... Não, sabe por que ele disse? Vale a pena a gente voltar um pouco o texto, para a gente ver por que ele falou, Pedro, sobre ti, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Olha o que diz o versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta pedra, é sobre este entendimento que a igreja de Cristo é edificada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, de que maneira Jesus vai edificar essa igreja? Será que deveria ser como os templos humanos, como os reinos aqui da terra, que tem uma sede do governo? Será que a congregacional, será que são as 4 paredes da congregacional? Aqui é a sede do reino de Deus? É sobre pedra? É sobre a pedra, sobre concreto? Que a igreja de Deus seria edificada? E nós vamos ver agora que a matéria-prima que Deus, que Jesus Cristo, aquele que veio, porque o plano glorioso de Deus da redenção, Deus arquitetou este plano. Jesus Cristo chegou para consumar este plano, para executar este plano, consumou o plano de redenção. E quem é a matéria-prima desta igreja? São pessoas, são seres humanos. Então serão pessoas que tenham currículo abastardo, serão pessoas eloquentes, serão pessoas que tenham um curso superior, pessoas que tenham um curso de teologia. Serão essas pessoas? Vamos ver o que aqui diz a palavra do Senhor? 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso que Jesus escolheu o quê? Pescadores, homens humildes, homens simples, homens iletrados, alguns deles iletrados, para mostrar que é assim que se forma a igreja de Deus, na base da humildade. Essa foi a matéria-prima que Jesus instituiu aqui na terra para formar a sua igreja. E o que é que ele nos diz? Em João 1, 11, 12. Veio, porque antes disso eu pergunto para vocês, por que então ele veio, escolheu os judeus? Então nós estamos fora. Então, essa igreja só deveria ser constituída pelo povo lá de Israel, por aquele povo que Deus separou do Egito? Não. Olha o que aqui diz João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Os seus não receberam. Então, quem é essa matéria-prima? Quem são essas pessoas que Deus levanta, que Deus chama? Será que eu tenho que ser pescador? Será que eu tenho que ser iletrado? Será que eu tenho que ser tão humilde? Quem são essas pessoas que vai firmar, que vai fundamentar aqui nesta terra? Porque o reino vem dos céus para ser implantado aonde? Na terra. Quem são essas pessoas? Versículo 12 do Evangelho segundo João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Por isso que agora Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Porque a partir de agora, quem diz, como Pedro disse aqui, quem tu és? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para consolidar, para executar o plano glorioso de redenção de Deus, de resgate aqui na terra. Quem assim crê, eu creio
que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu creio. Então, a partir deste momento, você é feito filho de Deus. Ah, mas tem uma surpresa para você. Jesus Cristo, o que foi que ele disse para os discípulos? Em João 20, 21, disse-lhe, pois, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está uma maravilha, sua vida está indo muito bem, você está muito bem empregado, sua família com saúde, tudo muito bem. Ah, eu vou para a igreja nos domingos, eu faço a minha parte, eu oro. Amém por isso. Só que Deus nos deu uma grande responsabilidade. O Pai arquitetou esse plano glorioso. Eu já vi muitos lançarem profecia. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida. E eu ficava perguntando, muitos traduzem isso para si. Ah, vai ser um emprego maravilhoso, vai ser um casamento maravilhoso, vai ser... Deus tem alguma coisa maravilhosa na tua vida. Deus tem sim. Deus tem para cada um de nós algo maravilhoso que Ele arquitetou. Quando o homem caiu, quando o homem trouxe o pecado, como Adão e Eva trouxe o pecado aqui para nós, para os seres humanos. Deus arquitetou um plano maravilhoso. E eu e você, que somos já feitos filhos de Deus, juntamente com Jesus Cristo, nós temos sim, nós fazemos sim parte desse projeto maravilhoso de Deus. Sabe qual é o projeto? Disseminarmos o Evangelho. Sairmos das quatro paredes, inclusive da nossa casa, não só da nossa igreja, porque é muito cômodo estar aqui sentado. Ah, como é bom. Não é fácil estar aqui em cima, não. Não é fácil. É bom estar aí ouvindo, recebendo. Mas Jesus nos disse o quê? Em Marcos 16, capítulo 16, versículo de 15 a 18, o que é que ele nos diz? Não foi para os discípulos tão somente, não. Foi para a igreja. Foi para todos nós. E ele diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha só. Estes sinais irão acompanhar, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cadê a igreja de Cristo aqui na terra? Onde está essa igreja? Nós somos detentores, nós somos chamados por Deus para, como o pastor hoje falou divinamente, coisa linda. Quando ele falou que quando Deus arquitetou esse projeto, Jesus Cristo veio para executar, é a missão, foi a missão dele aqui na terra. E ele passou para nós, nos incumbiu de ir adiante aquilo que o Pai me deu, eu também dou para vocês. E qual é o segundo ponto dessa igreja, da constituição dessa igreja? Primeiro são pessoas, segundo é o quê? Todo reino tem o quê? Todo governo tem uma constituição, tem um regimento. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso regimento. Esse aqui é a nossa constituição. Então você que já foi salvo, que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, toma aqui a palavra de Deus. Ah, mas eu leio a palavra quando eu venho para a igreja todo domingo, eu leio a palavra. Um versículo solto, não.
Quando a gente é novo convertido, é muito bom. A gente quer aprender tudo, tudo, tudo. A gente lê a Bíblia, é uma sede, uma fome tão grande da palavra de Deus. E com o tempo a gente ouve a palavra, não, gente. A gente lê e relê, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, um salmo 23, todo mundo tem decorado na ponta da língua. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas tem dia que aquele salmo vem tão forte sobre nós. Porque é assim a palavra de Deus. Mas eu digo para você, antes de abrir a palavra de Deus, antes de ler a palavra de Deus, meditar na palavra, você não pode ir sozinho. Eu digo até para os meus filhos, não abra esta palavra sagrada sem antes falar com o Pai. Nós precisamos da oração. Nós precisamos, antes de tudo, de estarmos diante dele, estarmos em comunhão com o Senhor, buscarmos a face dele, buscarmos nele entendimento para essa palavra, como Jesus fala lá em Lucas, no último capítulo de Lucas. Olha quem é que nos faz entender a palavra, olha quem é que nos traz entendimento. Lucas 24, 44, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. É Ele quem nos dá, não é um curso tão somente. É muito bom fazer o curso de teologia, é bom. Como o pastor falou hoje de manhã, mas é formado por homens, são homens que estão lhe ensinando. Mas quando você vai ler a palavra, você meditar na palavra, a luz do Espírito Santo de Deus é diferente. E eu digo para vocês, este é o quarto pilar e o mais fundamental, o mais necessário. Pessoas, a palavra de Deus, oração e o Espírito Santo de Deus. Sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. E como foi falado hoje de manhã, que culto maravilhoso, eu amo falar sobre o Espírito Santo de Deus. Como ele falou, a gente pouco ora, a gente ora para Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. E quando ele falou hoje de manhã que Deus arquitetou o projeto glorioso da salvação, Jesus Cristo veio para consumar isso, para executar esse projeto. E qual é o papel do Espírito Santo de Deus? Nos conduzir neste ide, nesta ordenança, no nosso papel fundamental aqui na terra como igreja. Que papel é esse? De mostrar para o mundo lá fora o reino dos céus aqui na terra. Esse é o nosso papel aqui na igreja. Este é o reino que está falando aqui em Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus. É o Pai que está lá nos céus, santificado, o Pai que é santo. Venha o teu reino. Jesus sabia que Deus conhece Deus, sabe que é tão bom, tão maravilhoso, tão agradável, que Ele queria que o reino dele fosse implantado aqui na terra. E Jesus Cristo fez isso, veio sobre quem? Sobre nós. E o que é que nós estamos fazendo como igreja bendita do Senhor aqui na terra? Será que estamos no comodismo espiritual? A oração de Tchaikovsky hoje, para a gente não ficar acomodado numa mera religiosidade. Aí eu faço a minha parte, eu rezo de manhã, eu repito, eu leio um salmo de manhã, já fiz a minha parte. Ei, nós temos uma grande comissão, uma grande missão aqui na terra. É engraçado que quando eu me converti, recém-convertida mesmo, aí eu fazia parte de outra denominação, a igreja presbiteriana renascente, igreja que eu gostava muito, era palavra, muita palavra. E ela ficava em frente, bem pequenininha, em frente à Universidade Federal. Então eu saía de lá, ia todo tempo, o que eu podia, para mim era muito cômodo estar ali, naquela localização. E teve um culto lá, e naquele culto, só na mocidade, foi convidado um missionário. Eu não sabia. Eu fui para o culto. E lá o missionário, aquele missionário começou a relatar o chamado dele, como colocar tudo o que ele tinha passado, como Deus falou com ele, como Deus moveu o coração dele para missões. E eu saí daquele culto dizendo, Senhor, na minha ignorância, eu disse, Senhor, me coloca para fazer qualquer coisa na tua igreja.
Eu posso lavar banheiro, eu posso varrer o templo. Mas nunca me chama para missões. Nunca me chama para missões. E eu saí dali com aquilo perturbando a minha mente. E eu passei uma semana angustiada com sonhos. Só que eu esqueci esse episódio em si. E eu não conectava, eu não sabia que aquilo que eu estava sentindo era oriundo daquele culto, daquilo que eu senti naquele culto. E eu chamei umas irmãs da Assembleia, aquelas irmãs fervorosas, irmãs de oração, irmãs que fazem visita, maravilhosas. E eu liguei para uma delas e disse: irmã, eu preciso muito que vocês venham aqui, porque está acontecendo alguma coisa estranha comigo, eu não estou sabendo o que é. E ela: irmã, eu estava orando, e Deus pediu para que eu fosse aí, antes mesmo de você ligar para mim, então alguma coisa Deus quer falar contigo. Eu disse: amém, irmã, pelo amor de Deus, venha. Porque eu não consigo nem dormir, e eu não sei definir o que estou sentindo. E aquelas irmãs foram. Naquele momento eu não disse nada, não sabia o que estava passando na minha mente, não sabia, eu estava perturbada. E elas começaram a orar, de repente ela começou a rir, eram umas 3 irmãs, ela começou a rir, e eu comecei a chorar. Meu Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer falar comigo? O Senhor disse que tem um recado para mim hoje. E ela olhou para mim: irmã, se alegre em Deus. Porque hoje Deus te chama para missões. Eu não me alegrei, não. Eu me entristeci, mas ainda eu chorei muito, porque eu tinha meus planos, eu tinha meus projetos, eu tinha uma vida estruturada na minha mente. Eu tinha que largar tudo, eu tinha que tirar tudo para trás, eu tinha que mudar. Na minha visão, era aquela visão de missionário, era aquela visão do missionário que eu tinha presenciado a história dele. E elas saíram lá de casa, eu liguei para o pastor da minha igreja, na época, o pastor Zé Carlos, uma benção. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: vem aqui agora. Só fui descer a ladeira, que eu morava na mesma rua da igreja. E eu cheguei lá chorando muito. Ele disse: vamos se acalmar. Ele fez: você chegou na igreja há pouco tempo. Eu não costumo batizar. Menos de 1 ano que eu vejo o comportamento de alguém. Você chegou com 1 mês e pouco. Eu estava te batizando. E na hora do batismo, lembro como hoje, eu de joelho, e ele chegou para mim no meu ouvido e perguntou o meu nome. Ele me contando isso, eu sabia do nome de todo mundo ali, mas o teu. E eu fui levado por Deus para te batizar naquele dia. Alguma coisa me incomodou. Jesus, eu nem a conheço, e Deus mandou te batizar. E ele disse: eu tenho um incômodo, eu quero saber como é a tua vida. Eu fiz: pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando de oração, precisando de orientação. E ele: vamos orar? Antes de abrir a sua boca para dizer qualquer coisa, vamos orar. E ele começou a orar. Oh, irmãos, enquanto ele orava, eu chorava, porque ele orava da mesma forma que aquela irmã orava em mistério, e rindo, dá uma felicidade sem fim, e eu comecei a chorar, meu Deus. E ele fez: irmão, Deus está te chamando para missões? Eu disse: não, pastor. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido no dia anterior. E ele disse: olha, o que as irmãs te passaram não acontece com todo mundo. Missões não acontece da mesma forma. Um chamado missionário de largar tudo. Não, são alguns. Pode ser que Deus age de forma diferente. E não é agora, não é de imediato. Deus não vai fazer nada sem que teu coração já esteja disposto, já esteja com um sorriso nos lábios para fazer o que Deus quer que você faça. Eu saí mais aliviada. Ele me orientou: não, continue teus projetos. Um dia Deus vai falar, vai mostrar para você, e vai ser de uma forma tão natural que você não vai nem perceber. E os anos se passaram e eu me intitulo um Jonas da vida. O culto de missões é o culto que Deus mais mexe comigo. O culto de missões, o culto missionário, eu choro. O culto missionário mexe, o meu coração esquenta. Hoje em dia eu vejo com uma forma maravilhosa. Não ainda atendi a esse chamado, não sei. Eu não sei o que Deus quer para mim efetivamente, mas eu só me dispus nas mãos dele. Passei um bom tempo. Certo dia, eu já estava aqui, já tinha conhecido já meu esposo. Nessa época eu recebi o chamado, não conhecia meu esposo.
E a gente fazia parte do departamento de missões dessa igreja. Eu saí lá da presbiteriana Renascer, por questão de localização, saíram de onde eu morava, foram para outro lugar. E eu cheguei, pastor, para mim está muito ruim a gente vir para cá, está muito. Eu vou morar no centro, perto da igreja congregacional. Igreja maravilhosa. Eu disse, pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa na igreja, lá onde eu estava. E Adriana, tenha paciência, vamos com calma. E quando eu disse a ele que vinha para cá, para essa igreja, e ele disse, Adriana, você está encontrando dificuldade de se engajar em algum grupo de trabalho dentro da nossa igreja, que é muito menor, quanto mais da congregacional. E quando eu pedi minha transferência para cá, no mesmo mês, eu já estava no departamento de missões. No primeiro domingo que eu cheguei aqui com a irmã Edileuza, eu quero fazer parte do departamento de missões. Quando eu entrei, pronto, domingo, nós estaremos aqui trazendo a palavra, que era um domingo de missões para o departamento infantil, e eu fui junto e ali fiquei, e hoje eu estou. Passei um bom tempo afastada, não querendo ouvir este chamado do Senhor, até que um santo dia, num dos cultos, numa das vigílias que nós tínhamos aqui na igreja, departamento de missões, uma vez por mês tínhamos uma vigília. Só que nesta semana Deus estava me inquietando de uma forma tremenda, com a palavra que eu tinha muito medo de ouvir, e eu recebi essa palavra a semana toda, se era num culto via internet, se era num culto, recebi por várias vezes. Sobe o Monte Moriá. E a gente deduz o quê? Monte do sacrifício, eu achava que era monte de morte, Deus vai levar alguém? Deus, por que tu está me mandando subir o Monte Moriá? O que é o Monte Moriá para mim? O que é o monte? No meu entendimento é isso, é morte, é renúncia. Renunciar ao quê? E eu vim essa semana, a semana toda, na sexta-feira era a vigília de missões aqui, e eu estava aqui, de repente, eu não vinha, porque eu estava muito cansada. Aí Fred disse, fique dormindo em casa que eu vou para o culto. Eu me levantei daquele pulo, não, eu vou. Eram umas 10 horas da noite, eu vou para o culto. Eu morava aqui perto, a gente veio para o culto, quando já tinha começado o culto, e tinha gente de fora, convidado para este culto. Era pequeno, pouca gente. E a irmã Teresa disse, hoje eu vou dar oportunidade às pessoas que vieram de fora, tá? Só que em determinado momento a irmã Teresa disse, Adriana, vem aqui falar alguma coisa sobre o seu trabalho no departamento de missões. E eu vim aqui nesse lugarzinho, comecei a falar. E à medida que eu falava, uma missionária do Recife, a irmã Fátima, ela sentada aqui nos bancos, ela fazia assim, com alegria tão grande, ela começava a rir. E eu, ao invés de falar do que eu estava trabalhando no departamento de missões, eu comecei a falar sobre o que eu estava passando naquela semana, sobre o Monte Moriá, sobre esta mensagem que eu não estava entendendo, nem queria entender, eu queria que saísse da minha mente essa mensagem. E eu terminei, falei, fui me sentar, e quando eu me sentei, meu esposo disse, olha, a missionária Fátima está olhando para você, e ela vem falar com você. Eu baixei a cabeça. Terminou o culto, todo mundo se recolheu ali para orar. A missionária foi onde eu estava, ali sentada, pegou na minha mão, veio até quando ela pegou na minha mão, eu comecei a chorar. Aí ela disse, Adriana, eu estava na minha casa, lá no Recife. Deus me deu uma visão contigo. Você é muito triste no canto de uma cadeira, chorando muito. E Deus disse, vai a Campina Grande e leva uma mensagem para minha filha. Ela disse, irmã, diga o que é que Deus vai fazer? A mensagem que Ele mandou para você foi, sobe o Monte Moriá. E eu disse, irmã, quem é que Deus vai levar? Ela deu uma gargalhada, não é isso? O Monte Moriá é o monte das renúncias. Deus quer que você tire do seu coração aquilo que ocupa mais o teu tempo. Aquilo que alegra os teus olhos. É difícil. Senhor, como é difícil. E tem mais, Ele quer que você entre no seminário de teologia. Jesus, se eu vou para o seminário de teologia, vai atrapalhar isso. Deus mandou. Porque Deus trata cada um de uma forma bem específica. Nesse ponto comigo, Deus tem que ser bem contundente, bem direto. E para resumir a história, eu entrei no seminário, aqui no STEC, um curso de teologia.
Não concluí o curso de teologia, porque foi na minha última grávida, no meu último ano, eu tive meu segundo filho. Mas eu digo para vocês, não são as disciplinas de teologia sistemática, da história da igreja, disso, daquilo, que a gente aprende, não. O que eu mais aprendi nos 3 anos que eu passei aqui no seminário, a convivência com os irmãos, a convivência com a igreja, a experiência de cada um daqueles que estavam ali. Cada aula, cada culto, cada momento. Eles chegavam lá muitas vezes tão apreensivos do que a gente passa, a história de vida. A gente vê que Pedro agora está no seminário ali olhando. Eu imagino, vai passar, ainda é novinho. Porque Deus não quer ensinar a gente dentro de um seminário, Pedro. Porque você podia, hoje em dia tem cursos online. Você poderia ter feito cursos online. Mas o curso presencial é o dia a dia com os nossos irmãos que têm o mesmo chamado que a gente. Ai, o aprendizado é muito grande. Eu não terminei o meu, não. Reiniciei agora de coração, com amor no coração, com vontade, com sede e com fome. Eu não quero continuar, eu quero refazer de uma visão diferente de Deus na minha vida agora. É muito bom, Pedro. É maravilhoso, Pedro. É uma riqueza sem fim. E eu digo, olha, não é só para mim, não. Certo que uns vão ser direcionados para fazer um curso de teologia. Mas a gente voltando aqui ao texto, quando a gente se coloca diante do Senhor, quando a gente entende o nosso papel de igreja aqui na terra, para disseminar o reino de Deus, para ser luz para este mundo, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se aproximar mais de Deus, ter uma comunhão maior com Deus, através do Espírito Santo de Deus. A gente precisa buscar fervorosamente os dons do Espírito Santo. Porque a igreja, sem os dons do Espírito Santo, a gente não consegue nem olhar para o nosso vizinho. Quando o pastor diz, olha para o teu vizinho e emite uma palavra de vitória, uma palavra de bênção sobre ele. Muitas vezes a gente passa por um, por outro, e sabe que está com problema, e teu problema é entre você e a tua família. Não. Nós somos igreja de Cristo aqui na terra. E esta palavra, este reino, quando a gente pede, Jesus nos manda pedir que o reino dele venha sobre a terra, porque é um reino maravilhoso que venha sobre nós. E nós estamos incumbidos, nós estamos comissionados a levar esse reino, a mostrar para a sociedade lá fora quem é, como é, de que é constituído o reino de Deus. Olha a nossa responsabilidade, e se não for o Espírito Santo de Deus, se não for através dos dons do Espírito Santo, nós não vamos sair do nosso banco. Nós vamos ser simplesmente religiosos, crentes acomodados, que não consegue dar uma palavra de ânimo para o irmão, que não consegue chorar junto com o teu irmão, que não consegue se alegrar com as vitórias do teu irmão. Quando vem aqui, muitos têm medo de dar um testemunho. Não vou dar testemunho não, porque as pessoas não vão gostar. Tem que dar testemunho sim das tuas vitórias, para mostrar que Deus é Deus, o que Deus faz conosco. E nós vamos ver aqui o que é que diz Atos 1:8. Quando buscamos o Espírito Santo, Ele vai nos santificando. À medida que a gente se aproxima dEle, à medida que a gente ora, à medida que a gente lê a palavra, à medida que a gente tem uma intimidade maior com Deus, Deus vai se revelando a nós. E passa a fazer o chamado do Senhor para as nossas vidas, porque cada um de nós aqui tem um dom. Eu falei aqui um dom que eu gostaria primeiro de lavar o banheiro, mas não que eu gostaria de ser missionário. Para Deus não tem distinção do dom que Ele dá àquele que lava com amor, louvando ao Senhor, daquele que toma conta do jardim, daquele que varre aqui a igreja, daquele que louva, daquele que prega, daquele que ensina. Não tem distinção para Deus. E nós vamos ler aqui
que Jesus disse quando receberíamos em Atos, né? Quando ele pediu para que os discípulos não saíssem de Jerusalém antes de iniciar a obra dos discípulos aqui na terra. Antes, estão entendendo o que é essa igreja? Jesus nos instou, nos comandou a continuar esta obra, a mostrar para a terra o plano glorioso de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero passar para vocês hoje, a nossa responsabilidade como igreja? De juntamente com Cristo, juntamente com o Espírito Santo de Deus, sairmos naquela porta ali e mostrarmos para aquele povo lá fora: ei, aqui é um lugar onde Deus habita, aqui é um lugar onde Deus restaura, aqui é um lugar onde Deus cura, aqui é um lugar onde Deus liberta. Venham. Quando eu me converti, eu era muito, assim, foi a primeira evangélica da minha família. Eu era muito católica. Eu era legionária de Maria, eu rezava três terços. Eu pequenininha, 12, 13 anos, mas eu tinha uma sede muito grande daquela palavra, mas a gente recebia pouca coisa ali na igreja. E eu me tornei legionária de Maria. E de repente, por intermédio de um amigo da minha mãe, eu ouvi o evangelho, eu me apaixonei pelo evangelho, e eu disse: eu quero ir para essa igreja. E meu pai disse: você é louca? Você vai deixar a sua liberdade? Nós é que somos livres. Eles não têm entendimento que eles estão cativos ao pecado, que eles amam o pecado. Eles não têm entendimento o quanto isso é prejudicial para a vida deles. Aqui, quando você entra nessas portas, eu relutei muito. Eu disse: será? Vinha para a igreja e tudo, na época. Eu frequentava a igreja, mas não queria tomar uma decisão, porque eu disse: é uma decisão muito séria. Mas é o próprio inimigo que faz isso com a nossa mente, com o nosso coração. Não vá. Você vai ficar cativo aqui, à vontade de um pastor, a vontade de uma palavra, como estão. Hoje a gente vê claramente na sociedade o quê? Quem acompanha jornal, quem acompanha os noticiários de hoje, diz o quê? Que eles querem mudar isso aqui porque está ultrapassado. É o que eles dizem. Só que a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é verdadeira, é a pura verdade. E você só consegue ver isso através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E quando ele diz em Atos 1:8, que os discípulos não saíssem de Jerusalém antes que viesse sobre eles o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós só podemos testemunhar. Nós só podemos cantar aqui em cima, pregar a palavra de Deus. Nós podemos tocar um órgão como esse e causar impacto nas vidas lá fora, se estivermos o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Sem isso, pode ficar sentado. E como é que eu faço? Vá orar, vá buscar, se prostre diante do Senhor. Quando a igreja entendeu o verdadeiro papel dela diante da sociedade pervertida que está lá fora, quando a igreja aqui dentro, nós aqui dentro entendermos o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós, vai incomodar. Vai incomodar estar sentado, vai incomodar ouvir essa palavra e sair quietinho sem falar com os irmãos, vai incomodar. Mas quando você se torna participante desse projeto glorioso do Senhor, é maravilhoso. Você faz coisas, não é, Pedro? Um rapaz jovem, você deixa tudo, um rapaz bonito, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer tudo, eu quero estar junto dele. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente faz coisas que, só Jesus mesmo. A gente fala com o mendigo, a gente perdoa. A gente perdoa. Sem ele,
nada podemos fazer. E eu quero concluir essa palavra hoje. Eu não ia ler esse texto, mas eu vou ler. É um texto grande, eu quero que vocês abram. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 31. O que é que Deus fala? O porquê que nós devemos buscar fervorosamente os dons do Espírito. Muitos comparam os dons do Espírito com o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é individual. O fruto do Espírito Santo é para você, faz parte da tua santificação, da tua mudança. Mas os dons do Espírito é para nós, igreja. No sentido coletivo da palavra. Dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, de 4 a 31, nos diz: ora, é um pouquinho extenso, mas nós vamos ler, vamos concluir com isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então a gente não deve ficar constrangido, nem baixar a cabeça, porque fulano ensina na escola dominical, é professor de escola dominical, e eu simplesmente faço, ou eu varro o jardim e faço. Não. Para Deus não tem distinção de dons. Nós vamos entender o porquê. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Os dons do Espírito Santo vêm sobre nós com um fim proveitoso. Nenhum dos dons que Deus nos dá, derramou sobre a sua igreja, é inútil. Nenhum. Seja ele qual for. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres. Onde é que está tudo isso? A outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cada membro deste corpo, seja uma unha, basta dar uma topada na unha, o teu corpo todo vai sentir aquela dor. É assim que Jesus Cristo quer que nós sejamos aqui na terra, um corpo bem coordenado. Porque o coração é um órgão vital, mas o coração sozinho não vale de nada, é um pedaço de carne. Assim é o corpo de Cristo aqui na terra, onde Ele é o cabeça. E nós temos que ter entendimento nisso, nós temos que viver aqui na terra esta igreja que Jesus está nos convocando. Esta é uma mensagem para nós que já somos salvos em Cristo Jesus, o nosso papel nesse projeto glorioso de Deus. E para você que ainda não tomou essa decisão, que acha que entrar aqui, que acha que se prostrar diante de Deus, que acha que aceitar Jesus como Salvador da sua vida é simplesmente uma prisão, eu digo para você, não. Prisão onde você está, cativo ao pecado, cativo às autoridades do mundo, cativo às ordens, às ordenanças do mundo lá fora. Nós somos um povo livre, porque o salário do pecado é a morte. Nós temos o quê? A vida eterna. E eu não sei qual é o meu tempo, mas eu vou concluir. Poderia andar mais nesse texto aqui, mas eu vou mais adiante, só para terminar, porque eu queria ler esse texto todo, mas pelo tempo não dá mais. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Há uns
estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? São todos mestres? Todos foram chamados para ensinar aqui na igreja? Ou operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que a coordenação é um corpo bem estruturado. É a diferença que essa igreja vai fazer lá fora. Vamos dar continuidade ao projeto glorioso de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 2, 9 e 10, o que é que nós somos? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançareis misericórdia. Igreja, essa é a mensagem que Deus tem hoje para nós. A nossa responsabilidade como igreja de Cristo. Busque fervorosamente os dons do Espírito Santo. Procure saber qual a tua função aqui nesta igreja. O que Deus quer te usar aqui nesta igreja. Eu digo igreja, não só o templo aqui em si, mas como o corpo de Cristo aqui presente. Onde Ele é o cabeça desta igreja. Porque nós precisamos urgentemente fazer diferença lá fora. Nós precisamos urgentemente mostrar o reino de Deus. Por isso que Ele pede para nós nessa oração coletiva: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino lá dos céus. Venha aqui para a terra através de quem? Nós. Nós somos os representantes, os testemunhas de Deus aqui na terra. E eu quero de tudo que foi dito aqui, guarde isso no teu coração. Você tem uma grande responsabilidade nesse projeto de Deus, no projeto de redenção. Então vamos parar de ser crente omisso. Vamos parar de ser crente sentado numa cadeira e não se importar com a vida do outro, com a vida do nosso irmão. Eu dou glória a Deus por um dia. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar agora. O departamento infantil que nós estamos fazendo parte agora. Que coisa maravilhosa. Nós temos um grupo lá no WhatsApp que agora tem que ter para todo mundo se comunicar. Basta um adoecer, basta um sentir alguma necessidade, todos chegam juntos naquele grupo. Está aqui a irmã Luzimar para saber. Keila, a filha dela é coordenadora. Gente, quando eu olho para Keila, quando eu olho para ela, eu vejo a maneira como ela se dispõe para a obra. Eu vejo como Jesus lavava os pés dos discípulos. Porque é assim que Keila faz conosco, é assim que todo departamento coordena. É lindo. E eu digo para vocês, eu coordeno os juniores, as crianças de 8 a 12 anos, meus filhos também fazem parte deste grupo. Certa vez uma criança colocou um avatar, uma figurinha daquela que colocam agora, bota o nome deles, uma figurinha estranha. E embaixo da figurinha colocou uma frase meio depressiva. Durante uma das nossas aulas online, ela fez uma pergunta que chamou a atenção. Eu não posso dizer aqui o que ela perguntou. Chamou a atenção de um dos professores. Terminando a aula, a gente corre lá para o grupo dos professores. Gente, você viu que aquela criança colocou? Você viu que ela, o que é que está se passando na mente daquela criança? Vamos orar por ela. Os pais nunca souberam. Na mesma hora, um de nós correu lá no WhatsApp dela particular, no telefone particular dela. Fulaninha, você está bem? Por que você colocou aquela mensagem? O que está se passando na tua cabeça? Ela tem 11 anos. Fulana, nós não somos somente professores de escola dominical. Nós somos a tua família em Cristo. O que você precisar, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite,
pode falar com a gente. O que você não está sentindo com coragem, tranquila em falar com os seus pais, fale com qualquer um de nós. Está aqui meu telefone particular. Cada um se dispôs e nós estamos orando pela tua vida. A criança mudou o avatar dele, mudou a frase. Hoje é tanto coraçãozinho que ela manda para o grupo da gente. Gente, isto é família. Os pais nunca souberam. Mas a gente sentiu a dor. A gente quando eu vou orar pelos meus 2 filhos, eu não oro só por eles, não. Eu vou colocando um por um e peço, Senhor, onde cada um deles estiver. Isto é igreja. Isto é família de Deus aqui na terra. Amém. É a gente se importar sim com a vida do nosso próximo. Que possamos fazer jus ao que Jesus veio fazer aqui na terra e passou para nós esta ordem, com alegria no nosso coração, com regozijo no nosso coração, de sermos a igreja bendita do Senhor e que possamos fazer diferença. A época é agora. Vamos nos levantar. Vamos buscar mais, vamos nos prostrar mais, vamos se importar realmente com os outros. Amém? Que o Senhor Jesus aplique a tua palavra no meu coração, que de nada vocês guardem, mas guardem essa palavra. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade é aqui. Não é fácil chegar aqui em cima, não. Mas eu não vou dizer mais não a Jesus, não. Jesus, eu sou pequena, eu sou falha, mas eu não te digo mais não. Pelo contrário. Porque quando Jesus manda eu falar, quando o pastor André me chamou, Jesus. Quando ele me chamou, Adriana, tu vai pregar no dia 25 à noite, pastor? Eu vou viajar, foi um mês atrás. Naquele mesmo dia, Deus sentada ali, Deus já me deu a palavra. E eu comecei, Senhor, é essa a tua palavra? Comecei a meditar na palavra e Deus falando comigo, falando. Pena que a gente prepara alguma coisa e na hora vem muito mais, vem outras coisas diferentes. Eu não sei nem o que eu falei, mas Deus sabe todas as coisas, porque é assim que Ele faz. Ele quer apenas o quê? Um vaso nas mãos dele. E que sejamos este vaso nas mãos do consoleiro. Amém? Que Deus nos